Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração através da palavra. Mas antes de começar a mensagem aqui, eu quero agradecer a você mais uma vez, que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos, que está aqui mais uma vez dando essa força. Você que gosta de assistir os vídeos, gosta de ouvir a palavra de Deus que a gente compartilha aqui, que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, poderosamente, cada vez mais e mais, no nome do Senhor Jesus, e que você possa continuar dando essa força, compartilhando esta palavra, para que ela venha falar a mais vidas. E você também que está chegando agora pela primeira vez, quero te desejar um bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, gostar dos vídeos, da palavra de Deus que a gente compartilha aqui, que você possa aí se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Que Deus possa também abençoar a tua vida e que Ele venha falar mais uma vez aos nossos corações através desta palavra, amém? Então a palavra que Deus me direcionou está lá em João capítulo 8, João capítulo 8, a gente vai estar lendo. Se você puder, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em casa. Se você não tiver a Bíblia no celular também, tem um aplicativo, vários aplicativos da Bíblia. Então, para que você leia junto, para que você entenda melhor, amém? Então, está lá em João capítulo 8, o verso 1 a seguir. A palavra diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés que ele nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Verso 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Verso 11. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Aleluia. Aqui está uma situação em qual foi encontrada uma mulher adúltera. E os fariseus, os religiosos ali da época que queriam condenar Jesus, apanham ela e levam até Jesus, mas a ideia principal deles não era condenar ela, mas era achar uma acusação contra o Senhor Jesus. Então, vamos comentar um pouco sobre esse tema, o que Deus está falando aqui ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. E eu dei o tema para esta palavra: não atire as pedras no caminho. Amém? Você vai entender. Então aqui vai começando a passagem dizendo que Jesus estava no Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou ao templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando. Então Jesus estava ali ensinando aos discípulos, ensinando aos seus seguidores. Jesus estava o que ele fazia normalmente ali no seu ministério, que era pregar a palavra, que era ensinar ao povo. E aí no verso 3 vai seguindo dizendo assim: E alguns mestres da lei e fariseus levantaram
a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Então eles já apanharam aquela mulher e levaram ela a público. Olha, imagina a vergonha que essa mulher sentiu, que foi pega no ato de adultério, e eles não queriam ali que ficasse somente aquela situação entre Jesus e a mulher e eles, mas eles estavam mostrando aquilo para o povo, estavam expondo a mulher à sociedade, estavam expondo ela para acusar, para ver o que Jesus falaria, porque na lei de Moisés, na época da lei, as mulheres adúlteras ou homens, tanto faz homem ou mulher, quem praticasse o adultério seria morto, apedrejado. Então essa era a pena, mas isso era na época da lei. Então quando Jesus veio, chegou a época da graça, mas ali eles não entendiam ainda o que Jesus estava fazendo, eles não entendiam que Jesus era o Messias. Então eles ali queriam uma forma para acusar Jesus, falando da lei de Moisés, para ver o que Jesus falava sobre essa lei. Então eles expõem a mulher à sociedade. Então a principal, vamos assim dizer assim, o principal objetivo deles não era condenar a mulher, mas era trazer algo que culpasse Jesus a algo que ele ia contra a lei. Então essa era a principal ideia deles. Então Jesus ali é submetido a uma situação que ele tem que mostrar a atitude dele, que ele tem que mostrar a vontade de Deus, para que os seus seguidores vejam, e também uma forma para que aqueles fariseus vissem ali, não pudessem apedrejar a mulher, não pudessem matá-la, porque essa não é a vontade de Deus. Quando Jesus veio, foi para trazer graça, e foi para que a lei não existisse mais, a lei da morte, a lei da pena de morte. Então várias leis que foram tiradas depois que Jesus veio. Então a mulher adúltera, na época da lei, era apedrejada. E aí Jesus vem aqui, começando a quebrar essa lei. Ele vai nos dizendo aqui a palavra no verso 6. E eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão, com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Ou seja, quem de nós não temos pecado? Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, é mentiroso. Então, todos nós pecamos, nós moramos em uma carne, nós moramos em um corpo que é dividido o espírito e a carne. Então o espírito é pronto, mas a carne ela é fraca. Então ali aqueles fariseus, eles queriam um motivo para acusar Jesus. E aí eles já estavam preparados para apedrejar essa mulher. Mas olha a sabedoria que Jesus tem, porque Jesus era Deus, estava na forma de servo, mas Jesus, com a sua grande sabedoria de Deus, olha o que ele diz: se vocês não, o de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então por isso que eu dei o tema: não atire as pedras do caminho, porque vai ter momento na nossa vida, vai ter situação na nossa vida que, falando em uma linguagem figurada, vamos ter vontade de atirar pedra em alguém por causa de algo que fizeram com a gente, de algo que prejudicou a gente, né? Pode acontecer na vida da gente, ou no trabalho, em várias situações, em vários lugares. Talvez uma pessoa que pensa diferente da gente, uma pessoa que está no comando de algo e a gente é submetido a estar no comando daquela pessoa, ela faz de uma forma e a gente pensa de fazer de outra forma. Então vai ter vezes que vamos querer, trazendo para uma linguagem figurada, atirar pedras na pessoa, como assim, uma linguagem figurada. Mas o que significa? Talvez vamos querer, né, falar algo que machuque essa pessoa, algo que fira essa pessoa. Então por isso essa passagem me disse isso,
Aqui eles estavam querendo atirar as pedras na mulher por causa dos erros dela, mas o principal foco era atingir Jesus, era ir contra, ver se Jesus ia contra a lei, para que assim gerasse algo que as pessoas seguidores ali de Jesus talvez mudassem de ideia e fossem contra ele. Mas a sabedoria que Deus deu para Jesus, e aqui que ele nos ensina através dessa lição, também ela pode ser aplicada na nossa vida. Então vai ter vezes que vamos ter vontade de atirar pedras, mas aqui Jesus nos ensinou a não julgar o próximo. O que eu quero ler com você está lá em Mateus capítulo 7, que fala sobre não julgar os outros. Mateus capítulo 7, o verso 1 até o 4, diz assim: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Verso 4. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Então aqui é um exemplo que Jesus deu aqui, explicando como a gente poderia tirar o cisco do olho de alguém se temos algo maior do que um cisco no nosso olho, uma trave. Como nós podemos tentar corrigir alguém, julgar alguém, se nós estamos fazendo um erro ou praticando um erro da mesma forma que a pessoa está, ou pior. Então Jesus quis dizer aqui que todos nós temos pecados, todos nós temos os defeitos. Então aqui os fariseus queriam atirar a pedra. Jesus nos ensinou aqui que a época da lei estava acabada, porque aqui chegou a época da graça de Deus, a época que Deus perdoaria os nossos pecados, porque o sacrifício veio através de Jesus quando ele se entregou por nós. Então eles queriam acusar Jesus para ver o que Jesus falava contra a lei de Moisés, mas aqui Jesus ensinou com grande sabedoria. Então vocês se vocês não tiver nenhum pecado, atire. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Por que eu peguei esse exemplo? Porque a gente às vezes vai ter vontade de prejudicar alguém, mas aí o que Jesus nos ensinou, se nós somos cristãos, se nós estamos vivendo a palavra de Deus, se nós seguimos Jesus, se nós dizemos e confessamos no nosso coração que Ele é o nosso Senhor e Salvador, se nós formos submetidos ao batismo, se nós se convertermos e às vezes vamos ter essa vontade, porque nós moramos na carne, mas nós não vamos praticar isso, porque Jesus nos ensinou aqui que não é atirando pedras que se corrige um erro, mas é perdoando aquela pessoa, é exortando ela de uma forma que não a machuque, de uma forma que ela não venha ser ferida, mas de uma forma que ela venha cicatrizar aquele ferimento e tomar cuidado para não fazer um ferimento igual ou pior de novo. Então, Jesus nos mostra que não é atirando pedras que a gente consegue que alguém mude de vida, que não é atirando pedras que a gente consegue que alguém mude uma atitude, não é atirando pedras que essa pessoa vai querer fazer uma coisa da nossa forma, trazendo para hoje e não da forma dela. Então, nós muitas vezes somos submetidos a uma liderança, tanto no trabalho como na igreja, em várias situações somos submetidos a uma liderança. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu estou comparando com a nossa vida hoje. Então somos submetidos a algo e talvez nós não pensamos da mesma forma que aquela pessoa, mas se aquela pessoa está ali, é porque Deus levantou ela para estar ali. Então vai ter sim um momento que a gente não vai pensar da forma que o outro pensa, mas é necessário a gente aceitar, e se a gente não concorda, que não seja discutindo ou brigando ou falando algo que machuque a pessoa ou que prejudique ela, mas que seja de uma forma que a gente fala como se fosse uma crítica construtiva. Olha, isso está assim, mas você não acha melhor que era fazer dessa maneira? Então, se a pessoa não concorda com você, que ela faça da maneira dela e que você respeite isso,
que a gente respeite isso. Isso serve para nós, serve para mim, para nós todos. Então, que a gente respeite a opinião do próximo, que a gente respeite o nosso próximo. Então, se o próximo está fazendo algo errado, que nós possamos tentar corrigir ele, mas de uma forma que não machuque, que não seja atirando pedras, mas que seja curando as feridas, para que essa pessoa se arrependa e ela veja que realmente está errada e ela mude as suas atitudes. E no verso 8 vai seguindo dizendo assim: depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou de pé. No verso 10, então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão os que te acusam? Não ficou ninguém para condenar você. E ela respondeu a Jesus: ninguém, Senhor. Respondeu ela. Então aqui tinha acusadores que queriam atirar pedra. E aí Jesus fala para eles: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira. Então Jesus assim também diz para nós: aquele que não tiver defeitos, atire a pedra. Então nós não podemos atirar a pedra, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados. Eu estou falando dessa palavra como um exemplo para hoje, para a gente não atirar pedras nas pessoas, porque as palavras muitas vezes machucam mais do que uma agressão física. Então, que essa palavra possa te exortar, possa me exortar hoje, e ela possa ficar no nosso coração. Que Jesus ensinou a não atirar pedras, e que nós possamos também não atirar pedras, como os fariseus aqui, eles não atiraram as pedras, porque eles tinham defeito, eles tinham pecado, e assim nós também. Que nós aprendemos com Jesus a não machucar, mas que nós aprendamos a curar feridas, como essa passagem está nos ensinando. No verso 11, ela responde para o Senhor: ninguém, Jesus, ninguém, Senhor, respondeu ela. Aí Jesus responde assim: pois eu também não te condeno. E o interessante é que ele vai encerrando esse versículo. Olha a frase que ele disse para ela: vá e não peque mais. Então ele disse que os seus pecados estão perdoados, mas vai e não peque mais, vai e não pratique mais esse erro, vá e não tenha mais essa ideia. Então, como ele disse para ela, esta palavra vem nos exortar hoje. Então, se nós estamos praticando um erro, ou vendo um erro em alguém, que nós paremos de praticar esse erro e não insistamos nele, porque é algo que nos prejudica. Para que vamos insistir nisso? Então, se nós erramos, e também se a pessoa, se um amigo seu, um companheiro de trabalho, vice-versa, etc. Então, se essa pessoa está fazendo algo que é errado, que a gente possa chegar até ela e conversar, não chegar com pedras de jogar, mas chegar para curar as feridas e chegar para corrigir essa pessoa de uma forma que ela veja que ela está errada, que você possa aconselhar essa pessoa, dizer a ela: olha, você teve essa atitude e foi errada, isso te prejudicou, mas Jesus nos ensina na palavra que nós temos que não insistir nos erros, como ele disse para a mulher: não pecar mais, vai e não peque mais, ou seja, vai e não insista nesse erro. Então, se a pessoa aceitar a correção, amém, ela vai mudar de vida. Então, se ela não aceitar, aí é dela, mas que nós façamos a nossa parte, corrigindo a pessoa de uma forma que não a machuque, dentro da palavra de Deus. Se nós vemos algo que está errado em determinada situação, que nós não cheguemos brigando, discutindo, mas que nós chegamos para apaziguar, que nós chegamos para trazer a paz, que nós chegamos para mudar aquela situação, não de uma forma que a gente quer que ela mude, mas de uma forma que Deus quer que essa pessoa mude, quer que essa situação mude. Então, que nós possamos sempre ver a vontade de Deus além da nossa. Então, vai ter momentos sim que nós pensamos diferente de alguém, mas esta foi a palavra: que não atiremos pedras, mas que nós possamos curar as feridas de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que a pessoa venha se sentir corrigida e que ela não venha se sentir ferida, mas que ela venha se sentir corrigida e o desejo no coração de não praticar mais aquele erro ou aquela atitude errada. Então, que assim seja, que se nós pensamos diferente de alguém e se nós queremos que a pessoa mude de comportamento,
que nós possamos chegar de uma forma que não machuque, mas de uma forma que restitua, de uma forma que cure, de uma forma que esta pessoa venha e a gente também venha a mudar as nossas atitudes para ser uma atitude que seja agradável a Deus. Amém? Então esta foi a palavra de hoje, esta foi a reflexão de hoje. É muito pequena, mas é de grande lição, é de grande proveito para mim, para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos não atirar mais pedras, mas que nós possamos juntar elas e fazer algo, construir algo que venha ser útil para a nossa vida. Que nós possamos não atirar pedras, mas que nós possamos pegar e curar esta pessoa, não de uma forma que a machuque, mas de uma forma que instrua a viver melhor. Amém? E assim serve para as nossas vidas. Que esta palavra venha falar grandemente ao teu coração e venha te dizer algo da parte de Deus hoje. Então, quero te agradecer a você que viu o vídeo até aqui, você que também é inscrito, você que também não é inscrito, que esse vídeo, se você gostou, aí se inscreva, né? Ative o sininho para receber as notificações. E este foi o vídeo, esta foi a palavra. Como eu disse, não é grande, mas é o que Deus ministrou no meu coração e eu quis compartilhar com você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus.